depois de tanto tempo com essa pandemia que nós tivemos, e ainda estamos com ela, nós queremos lembrar aqui que os grandes surtos mundiais de doenças que a humanidade, que a humanidade passou. Então, nós vamos mostrar para vocês os principais surtos de zoonoses virais registradas na história e seus impactos na vida humana. No ano 165 a 185, teve a peste antonina, milhões de pessoas. No 514 a 542, tivemos a peste de Justiniano. De 30 a 50 milhões de mortes aconteceram. No ano 730 até 737, surgiu a febre amarela, que houve de 100 a 150 mil mortes. Posterior a 1800, houve a epidemia de varíola japonesa, onde 1 milhão de pessoas morreram. Em 1889 a 1890, apareceu a gripe russa. 1 milhão de pessoas mortas. Em 1918 a 1919, tivemos a gripe espanhola, onde 40 a 50 milhões de mortes aconteceram. Em 1957 a 1958, a gripe asiática. 1,1 milhões de pessoas morreram. Em 1968 a 1970, tivemos a gripe de Hong Kong, 1 milhão de mortes. E em 1981, até o presente momento, o HIV e a AIDS já vai com 25 a 35 milhões de mortes. Então, continuando, os principais surtos de zoonoses virais registrados na história e seus impactos na vida humana, entre 2002 e 2003, nós tivemos a SARS, 770 mortes. Entre 2009 e 2010, a gripe suína, 200 mil mortes. De 212 até o presente, tivemos a MERS, 850 mortes. De 2014 a 2016, tivemos a Ebola, 11 mil e 3 mil mortes. 2019 até o presente, nós estamos com a SARS-CoV-2 ou Covid-19, onde 11,4 mil pessoas morreram. Então, 11 milhões e 4 mil pessoas morreram. Peste negra, peste bubônica, a cólera, não consta nessa lista, bem como a varíola dos macacos, porque elas não foram causadas por vírus, e sim por bactérias. Hoje no programa Saúde é Tudo, nós temos como convidado o professor Edivaldo, que é farmacêutico, estudioso, e que esteve conosco nessa virose, da Covid-19, com muita intensidade. Vimos juntos vários pacientes. E esse inimigo invisível, que hoje nós vamos falar com ele. Nós vamos falar sobre as principais viroses que impactaram a humanidade e as suas atuais ameaças. Existe com as viroses um salto entre as espécies, então é muito comum haver mutações e muitas vezes passagem de viroses que existem no animal e que, consequentemente, na evolução, eles podem ser encontrados nos seres humanos. Então, é importante a gente lembrar-se que tudo isso depende do contato, da infecção e da transmissão. Então, é importante o contato
que pode ocorrer ao acaso, eventualmente com animais selvagens ou mesmo com animais domésticos. E depois do ser humano ser acometido, também vem um segundo passo, que é o contato entre eles. A gente lembra que passamos, e ainda estamos passando, uma certa condição de cuidados, de não ficarmos muito próximos das pessoas sem utilizarmos a máscara. Então, é uma coisa importante para a gente lembrar que o contato é importante. E a infecção? O vírus precisa ter a chave certa para ele entrar nas células do hospedeiro. Quanto maior a semelhança genética do animal portador com os humanos, mais fácil será do vírus decifrar seu código e entrar na fechadura das superfícies das células. Portanto, daí por diante, então, é muito mais fácil a transmissão. Quando o vírus consegue driblar o sistema imunológico humano e se replicar em grandes quantidades, ocorre a estabilização do patógeno no novo hospedeiro. A partir daí, o vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra sem a intermediação animal e verifica-se o potencial para provocar surtos da doença. Então, nós vamos falar aqui não da Covid, porque a Covid já foi muito falada. Nós vamos falar o que foi que a Covid nos trouxe de experiência para a humanidade, para os médicos, para a ciência. Porque sempre quando acontece alguma pandemia desse tipo, existe também um aprendizado. Tanto um aprendizado de diagnóstico, como um aprendizado de acompanhamento e um aprendizado de medicação. Então, numa primeira parte, nós vamos falar sobre esse aprendizado que aconteceu, e numa segunda opção, nós vamos mostrar o abuso de determinados medicamentos que foram usados indiscriminadamente, por desconhecimento, em várias pessoas e que elas ainda hoje estão levando algumas sequelas para diversos órgãos do nosso organismo. Portanto, o programa hoje Saúde é Tudo vai falar sobre esses detalhes e o nosso convidado é o Dr. Edivaldo Micali. E agora, nesse nosso programa, nós vamos conversar um pouco sobre o que aprendemos com a Covid, falar um pouco também sobre o uso, às vezes indevido, de muita medicação e, finalmente, falarmos do que seria mais indicado entre medicamento e alimento. Então, doutor Edivaldo, vamos falar sobre o que nós aprendemos, né, nesse período todo que nós tivemos de Covid. E pelo menos uma coisa foi muito importante, que todo mundo deveria fazer, independente de ter ou não ter uma pandemia pelo meio do mundo, que é a higiene. E com isso nós temos assim algumas coisas a comentar, porque nós ficamos muito tempo isolados e isso foi necessário. Apesar de ter havido assim, muitas contradições em relação a isso, e ainda hoje, que nós não terminamos definitivamente com essa Covid. Ela ainda está por aí, ainda vai passar mesmo algum tempo. Então, por isso, nós estamos aqui para lembrar as pessoas a necessidade da gente poder dizimar realmente essa Covid, para ela não trazer complicações ainda mais sérias do que as que nós já passamos. Então, doutor Edivaldo, você com a palavra. Obrigado, professor Fulco, obrigado por mais uma vez o convite de estar aqui e nós podermos discutir alguns assuntos de grande relevância na área da saúde. E o assunto que está em pauta, continua em pauta ainda, é a Covid-19. E aí a gente pergunta e fala, né? Pô, mas já não foi suficiente falar tanto de Covid? Precisamos falar ainda? Sim, nós precisamos falar. Precisamos porque, primeiro, que a Covid ela não foi embora ainda. E segundo, que ela não vai embora.
nós vamos reduzir os casos, né? Os casos vão minimizar bastante. Claro que de acordo com o comportamento da sociedade, que isso vai contribuir muito, mas nós vamos ter que aprender a conviver com essa virose, com essa situação toda. É uma situação que apareceu muito de repente no mundo, pegou o planeta inteiro desprotegido, e também sem imaginar que estaria tão próximo assim, mas o senhor mesmo tem os dados apresentados e vê que as viroses elas são de séculos que estão aí trazendo danos à sociedade. E, mais uma vez, ainda pega a população desprotegida e nós não conseguimos ver que a Covid, mesmo com essa característica pedagógica, mesmo com essa característica que trouxe ensinamento à sociedade, as pessoas ainda elas não aprenderam com isso. Estava lendo hoje, professor Foucault, que uma outra virose importante, que é a paralisia infantil, há poucos dias, dentro de Nova York, apareceu um caso de paralisia infantil, num jovem de 20 anos de idade. E uma das explicações é que essa resistência a muitas pessoas à vacina da Covid fez com que essas pessoas pegassem carona e ficassem resistentes também a outras vacinas. E isso abre as portas para que doenças como sarampo, doenças como paralisia infantil, como rubéola, o próprio tétano, né, que é uma doença bacteriana, não é uma doença virótica, pode, né, se alastrar pelo mundo afora. Então é importante que a gente tenha essa consciência e nós olhemos para a fatalidade dessa Covid-19 que trouxe para dentro das nossas famílias, para dentro dos nossos amigos, para dentro da sociedade, e que o número de mortos é estratosférico, que ela ainda precisa de inspirar cuidados. E nós observamos, professor Fulvio, que a Covid ela tem essa característica de ser uma doença de massa, de ser um problema social, né? E que nós só podemos enfrentar um problema social com as mãos dadas, ou seja, com a sociedade abraçando o problema. A Covid não é simplesmente uma doença que, porque o nosso vizinho está com Covid, nós vamos para a feira tranquilo, nós vamos para a igreja tranquilo, nós vamos para o trabalho tranquilo, né? Porque o problema é do vizinho. Não, o problema é da sociedade. Essa virose ela é transmitida através da falta do cuidado da higiene. E por mais que a gente tenha cuidado, às vezes um pequeno deslize de você pegar numa maçaneta de uma porta, porque uma pessoa 10 minutos antes tossiu e colocou a mão na boca e pegou na maçaneta da porta, ou você pega naquele lugar e põe a mão nos olhos, na boca ou no nariz, você se contamina, às vezes por um gesto até inocente. Então nós devemos observar que se o vírus fosse do tamanho de um rato, seria mais fácil a gente se proteger, né? Mas o vírus é invisível, então nós temos que imaginar que ele está por todos os lados. Então, a Covid é uma doença e nós precisamos abraçar de uma maneira social. E a maneira social que a gente tem é de trabalhar com muita empatia, com muito cuidado, muito amor ao próximo, né? E ter essa dinâmica. Também nos mostrou, professor Fulco, que é uma doença que, como ela é protegida através da higiene, o uso da máscara, o uso do sabão e água para lavar as mãos, o uso do álcool ainda é uma medida relativamente muito simples, né? Mas muito simples. Lavar a mão com água e sabão é uma coisa que nós fazemos diariamente já. É só fazer um pouco mais, né? Portanto, a Covid, ela tem essa característica. Além disso, como a gente pode falar daqui a pouquinho, somado a esses cuidados gerais, né? E é importante abraçar essa causa, olhar para o estrago que a Covid fez e a gente dizer, não, vamos nos proteger socialmente, vamos enfrentar isso de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito fortalecida, porque outras viroses podem aparecer. E, além disso, outro problema que nós temos também que abraçar é a alimentação, é a atividade física. Por quê? Porque nós precisamos dessa situação de saúde, de ser saudáveis, especialmente através da alimentação, que nós podemos falar daqui a pouquinho. É engraçado que esses fatos que nós estamos conversando aqui realmente foi chamada a atenção de toda a população mundial da importância de você ter uma boa imunidade.
Primeiro, ninguém dava muito valor a isso. Depois de você ter cuidados de higiene, não é como você poderia depois melhor explicar, higiene não é só você estar sujo, higiene é você evitar de trazer para dentro de si algum germe e que você, com um ato muito simples de lavar as mãos, que é uma coisa que a gente aprendeu desde criança que é preciso fazer, mas nunca se deu tanta ênfase a isso com essa pandemia, que foi uma vantagem de todas as pessoas lembrar que se chegou em casa, se chegou no trabalho, se enfim vai ter contato com o seu corpo, você precisa fazer uma higienização das mãos. Então, para nós médicos, não, porque a gente sempre soube que quando a gente entrava numa sala de cirurgia, antes a gente faz uma asepsia muito completa para poder lidar com o paciente. Hoje em dia a gente sabe que tudo isso é importante para você viver e ter saúde. E o segundo fator importante é não abusar do uso de vitaminas. Hoje em dia, chegam pessoas no consultório usando tantas vitaminas que, às vezes, eu acho que já está acima do que é necessário e pode até fazer mal. Nós aprendemos a suplementar, que significa colocar alguma coisa dentro do organismo que está faltando porque não entrou com a alimentação. Então, suplementação é colocar o que está faltando. E não você ter uma alimentação saudável e ainda colocar uma série de outros elementos, sais minerais, vitaminas que você não está precisando, você vai dar muito mais trabalho ao seu corpo depois eliminar tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco. Nós estamos falando sobre uma coisa importante que é a higienização, né? Principalmente das mãos, e depois o cuidado do uso de máscara, para você dar a sua participação nesse ponto, porque a gente tem que levar isso para cada pessoa, para cada casa, onde o programa agora estiver entrando, é interessante o pessoal entender que o uso de máscara não é uma moda. Lá no consultório eu estou tendo problemas, às vezes é um lugar que tem muita gente reunida, e chega algumas pessoas sem máscara, e às vezes a atendente diz, olha, era interessante usar a máscara, e a pessoa fica chateada. Então, de entender que ela pode também se contaminar naquele ambiente. Então, é necessário o uso da máscara, se alguém não quer usar, porque foi liberado, mas a pessoa tem que ter um senso de responsabilidade de ele próprio não se contaminar com outra pessoa, porque ninguém sabe quem é que está contaminado. Ontem mesmo no meu consultório... Além da gente não saber de quem é que está contaminado, nós também não sabemos, né, que característica é o vírus que está nos contaminando. Exatamente. Então, o senhor comenta muito bem, e no seu consultório eu até recomendo, porque como circula muitas pessoas ali, a gente precisa dizer que nós que somos da área de saúde, quando encontramos alguém que estamos atendendo que não quer usar máscara, a mensagem é a seguinte, olha, hoje eu atendi muitas pessoas aqui no consultório que certamente estavam com Covid. Tinha gente com febre, tinha gente com tosse, e acho que é bom você usar máscara, porque o ambiente aqui, né? Da pessoa logo ela se toca e vai querer usar também, né? Mas é uma resistência, sabe, professor Foucault? É uma resistência. E de uma hora para outra as pessoas receberam uma mensagem que a Covid-19 era mais fácil de ser adquirida quando a pessoa tinha baixa resistência. E as pessoas logo se apegaram nas vitaminas e sais minerais para aumentar a resistência. Mas a gente não adquire resistência da segunda para a terça-feira. A resistência é adquirida no decorrer do tempo, né? É um conjunto de situações que o organismo vai reagindo, né? Que a gente vai adquirindo resistência. Às vezes, como é o caso, você toma uma vacina e a resistência é desenvolvida ao longo de até de 2, 3 semanas. Ela não acontece de uma hora para outra. Se você quiser uma resistência imediata, se você quiser receber anticorpos de imediato, não é a vacina que você tem que tomar, você tem que tomar o soro. Você tem que pegar um indivíduo com Covid e retirar o soro sanguíneo dele e tomar o soro. Aí é imediato, mas a vacina... Você desenvolve a resistência aos poucos, tal como as vitaminas, a alimentação, a gente desenvolve ao longo da vida, né? Às vezes precisa até você mudar um hábito alimentar, um hábito saudável por anos, para depois você chegar a um determinado ponto de maneira saudável, sendo mais resistente. Por outro lado também, tudo aquilo que você faz de errado com o seu organismo
vícios como excesso de bebida alcoólica, fumo, alimentação errada, colesterol elevado, triglicéride elevado, glicose elevada, obesidade, sedentarismo, tudo isso aumenta a chance do sujeito ser mais um candidato para a Covid-19. E, infelizmente, aumenta a chance também de morrer de Covid-19. Tudo que nós podemos fazer para passar uma rasteira no vírus, de ser mais saudável, é benéfico para a gente ainda evitar. Por quê? Porque a média diária, a média variável, né, da Covid está em 200 mortes por dia. Ainda é um número significativo. É um número muito, muito elevado, né? Então, e mais de 50 mil casos que nós temos aí por dia no Brasil. Então, é necessário ainda a gente evitar sermos candidatos a morrer de Covid. E os cuidados, a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, as festas que são comuns, né, como Carnaval, São João, etc. As pessoas começaram a esquecer tudo isso e estão lá, muito juntas, sem proteção nenhuma. Então, isso dificulta, não é, a gente fazer a seleção para, de uma vez por todas, tirar o vírus de circulação. Né? Então, é importante ainda o uso da máscara e é errado não se usar em ambientes coletivos. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprendeu. A segunda é a higienização. Então, tem muito cuidado com a higienização. Porque você não sabe quantas vezes por dia você toca em algum lugar onde alguém tocou também. E ali você está com sua mão, por esquecimento, você passa nos olhos, coça o nariz ou passa a mão na sua boca, e você vai se contaminar. E não é interessante. Acredito mesmo que muitas pessoas que estão assistindo aqui o programa já tiveram Covid. Umas mais simples, outras mais complicadas, e algumas perderam muitos familiares, até já perderam a vida de muitos familiares. Então a gente não está falando de nada de brincadeira, não, são coisas sérias e que às vezes a gente começa a ficar esquecido. Tem coisas que ficam na moda, né? Agora está ficando esquecido. Quando a gente adota esses hábitos de higiene, a gente também propicia nos proteger de uma série de outras doenças. Até de verme, né? Quando a gente não põe a mão na boca, a gente também evita, né, uma série de outras doenças que também são muito importantes. Haja vista que nós temos viroses como o herpes, que é o mesmo vírus da catapora, o sarampo, a dengue, né? A dengue até que é uma situação mais simples, porque se você acabar com o mosquito, você acaba com a dengue. A Covid não é assim, né? Você tem aí o vírus disseminado de uma maneira muito mais ampla, né? Então, nós temos que ter realmente esse cuidado, sem dúvida alguma. Pois é, Edivaldo. Eu queria, assim, nós falamos nesses itens iniciais, que são importantes, e nós vamos fazer um pequeno intervalo, e quando voltarmos, vamos falar da medicação feita, da medicação não feita e do uso indiscriminado de medicamentos nesse período viral. Então vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com o segundo bloco. Como Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Estamos começando a segunda parte do nosso programa Saúde é Tudo, hoje com o nosso convidado, Dr. Edivaldo Micali, que é farmacêutico e professor da Faculdade de Farmácia.
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aqui hoje com o segundo bloco, e, Divaldo, nós vamos fazer o seguinte, nesse segundo bloco vamos falar mais sobre alimentação, deixar a parte de medicamentos para o terceiro bloco, ok? Sim. Então, vamos falar sobre alimentação e a sua importância nesses acontecimentos de mais de 2 anos, né? E a importância que eles tiveram nessa pandemia. É muito comum, professor Foucault, que o momento que o medicamento entra na vida das pessoas é exatamente o momento em que a alimentação, de uma forma errada, não deu conta, né, de manter o organismo de maneira saudável. Praticamente aí hoje 30% das doenças que acometem as pessoas é decorrente desse processo de uma alimentação errada, onde você junta a síndrome metabólica, que tem o diabetes, a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade, o colesterol elevado. E é difícil você entrar numa roda aí de 3, 4 amigos e não ter pelo menos um com colesterol elevado, né? E é muito comum também esse candidato, né, e o sujeito que tem o colesterol elevado, a ter se instalado esse processo devido à alimentação descontrolada, né? Hoje, por essa ganância que nós temos de comer e comer erradamente, e a gente come erradamente a comida mais cara do que a comida mais saudável, faz com que a gente fique de uma maneira um quanto mais suscetível a uma série de doenças. E quando a gente vê o histórico inicial dessa Covid-19, nós vimos que existia um grupo de pessoas que eram aquelas que estavam muito mais suscetíveis, não só a ter Covid, mas também a ter uma Covid mais agressiva, né? Ir para uma UTI e às vezes até morrer. Pessoas que já tiveram infarto, pessoas que tinham doenças cardiovasculares significativas, pessoas que tinham comprometimento pulmonar porque eram fumantes já de algumas décadas, esses eram os candidatos. Então, quando a gente olha para esse holofote aí, a gente vê no retrovisor que as pessoas que estavam descuidadas em relação aos hábitos mais saudáveis foram aquelas que sofreram mais com a Covid. Então, para a gente se proteger de uma futura Covid, obviamente que é necessário esse cuidado. Então, nunca é tarde para a gente começar a se cuidar um pouco mais. Nunca é tarde para a gente colocar no nosso prato, na nossa alimentação, uma alimentação mais saudável. Nunca é tarde para que, em vez da gente fazer, em vez das pessoas fazerem uma visita por mês ao médico, que ela faça uma visita também ao nutricionista para poder comer um pouquinho melhor. Então, já que nós vamos ter que comer pelo menos 3 vezes por dia, vamos comer 3 vezes direito, né? Hipócrates, o pai da medicina, lá em 400 a.C., e olha, essa história é antiga, né? Nós temos lá praticamente mais de 2.400 anos, em que Hipócrates disse para a gente fazer do nosso alimento o nosso remédio. E ele não falou em vão. Só que ele falou e o povo estava surdo, né? Poucos seguem isso, né? Então, hoje, no dia a dia, eu pego inúmeras receitas médicas, na frente da receita vem um remédio. E quando eu olho do lado de trás, está em branco. A orientação alimentar que o médico poderia dar, mesmo que seja superficial, porque quem entende de alimentação é o nutricionista, mas há uma percepção de perguntar o que a pessoa come, né? E a pessoa tem que receber essa orientação para comer corretamente. E não adianta, professor Foucault, medicamentos sem o acompanhamento alimentar e atividade física, ele não surge efeito. Só o remédio, ele não consegue dar conta da parada do desequilíbrio do sujeito. Então, para fazer um serviço perfeito, a pessoa tem que abraçar a causa de uma maneira verdadeira, né? O próprio Hipócrates, que eu comentei aqui antes, ele deixou escrito também o seguinte: antes de tratar uma pessoa, pergunte se ela quer mudar. E mudar significa mudar também hábitos alimentares, hábitos de atividade física, hábitos emocionais, né? Então, a nossa saúde, se ela ficar fragilizada por conta da comida, é importante que a gente tenha esse cuidado. Inclusive, professor Foucault, eu ouvi tantas vezes pessoas dizerem assim:
eu não vou tomar a vacina porque eu não sei do que é feito. Aí eu perguntava assim, você come salsicha? Como? E você sabe do que é feito, né? Então, esses embutidos, né? Salsicha, mortadela, salame, tudo isso daí foi inventado para reaproveitar aquele refúgio das carnes que eram jogadas fora, né? E a indústria acabou, né, ganhando, vendendo um produto caro, né, com refúgio, né? Então, é muito importante as verduras, as frutas, os legumes, especialmente os mais orgânicos, os mais saudáveis, né, vindos lá da agricultura familiar, e nós encontramos isso, que apesar de ser, às vezes, um pouquinho mais caro, 10, 15, 20% mais caro, mas a pessoa economiza em remédio, né? E isso é muito importante para a gente se proteger de uma série de doenças, inclusive da Covid. Edivaldo, tem uma coisa que você me lembrou agora. Eu falando com o pai da yoga, né, o professor Hermógenes, um dia eu perguntei a ele qual era das conservas a que ele achava assim, mais conveniente da gente utilizar. Ele disse, olha, das conservas, o melhor é a lata. Então, ele disse que o melhor da conserva é a lata, quer dizer, a embalagem, quer dizer, como aquilo é uma coisa que faz mal, né? Então, a alimentação, inclusive, eu acho que a gente precisa muito da nutricionista e tal, mas todo mundo entende de nutrição. Todo mundo entende. Sim. Não faz porque o mundo hoje está muito agitado, o mundo hoje está muito ligeiro. Então, o que acontece? Todo mundo tem uma casa, mas come na rua. Todo mundo tem eu entro em cada casa, que a cozinha é linda, maravilhosa, mas está tudo encostado lá. Ele só come fora de casa. E as comidas industrializadas, nenhuma delas tem as características necessárias para o que você, nesse instante, falou aí, que é nutrição. Então, ela vem muito adicionada com coisas que pode satisfazer o paladar, mas ela não satisfaz as necessidades biológicas do organismo. E nós sabemos, né? E hoje em dia a gente sabe que a maioria das coisas que o cérebro precisa trabalhar, que a gente sempre pensou que eles eram feitos lá, no crânio, uma delas, a serotonina, ela é fabricada no intestino, quer dizer, depende da digestão, depende do alimento que você jogou lá dentro, depende da sua saúde mental. As pessoas muito ansiosas atrapalham, às vezes se alimentam até muito bem, mas são tão ansiosos que não conseguem digerir aqueles alimentos e, ao mesmo tempo, eles serem absorvidos para ter uma boa nutrição. Então, como você falava aí há pouco, a nutrição é muito importante, porque em você se alimentar bem, você preenche todos esses itens. Você melhora a sua imunidade, você fica com sais minerais, vitaminas, etc. E aí sim, em determinadas situações, aí você suplementa. E a Covid-19 demonstrou claramente que os mais fragilizados eram aqueles que se alimentavam pior. Porque a má alimentação, ela vai trazer um colesterol elevado, com o tempo, o próprio medicamento do colesterol, né, induz o organismo a desenvolver um diabetes. Com o diabetes elevado e o colesterol elevado, vem a hipertensão arterial. O próprio medicamento da hipertensão arterial, muitas das classes desse medicamento da hipertensão arterial, piora o funcionamento do rim. Não demora muito tempo, esse paciente precisa ir para uma hemodiálise. Então, você vê, professor Fulco, lá no final, o nascedouro do problema onde que é, né? É uma alimentação errada. E hoje as pessoas, elas têm essa facilidade de encontrar um nutricionista nos postos de saúde. E elas podem ter essa liberdade e essa autonomia de procurar um profissional para se cuidar, né? E é interessante que quando a pessoa também não se cuida pelo problema ligado à alimentação, são essas doenças que são as mais graves decorrentes da alimentação. Se você anda descalço, você pega um bicho de pé, você vai lá e tira. Mas se você comer errado, o seu colesterol aumenta, você pode ter um infarto e você pifa, né? Então, você vê. Então, são problemas muito, muito graves. E a alimentação também nos ajuda a cuidar especialmente da Covid. E quando a gente fala da alimentação que precisa urgentemente ser modificada, os medicamentos podem ajudar, mas a alimentação ela é decisiva.
E se nós não nos protegermos, especialmente na alimentação, e cuidar do nosso corpo dessa forma, que nós só temos um corpo nessa vida, nós não temos dois, nós não temos um que vai substituir, né? Nós não sabemos também que hora vem uma nova Covid, uma nova virose, está aí, né? A doença, a hepatite que vinda aí do macaco, né? Que é bastante grave, né? Então, a gente precisa se proteger desse processo que tá aí instalado, e a alimentação é um processo que nós precisamos, né, implementar mais do que rapidamente, sem dúvida alguma. Pois é, inclusive a gente está falando aqui de nutrição, e eu quero dizer aos ouvintes aqui da TV União que o doutor Edivaldo, ele é farmacêutico. Quer dizer, ele devia estar falando que a gente precisa tomar remédio, tomar muito remédio, precisa de medicamento, e ele está falando de medicação. Por isso que eu gosto muito do papo com ele, porque eu aprendo muito. Então, remédio ou medicamento é necessário na hora e na época certa, coisa que nós vamos falar no terceiro e último bloco. Mas nós estamos ainda... O Brasil, professor Foucault, é um país que é o quinto, o país que está com o quinto maior número da varíola do macaco, né? E é mais um problema, né, que nós podemos nos proteger via alimentação. Então, como Natal é uma cidade que ela tem um trânsito muito grande de pessoas devido à característica turística, é muito fácil inaugurar, e nós já tivemos um caso no Rio Grande do Norte, né? Então, primeiramente, é com alimentação, é cuidando do fortalecimento do corpo que nós vamos nos proteger. Exatamente. Então, é importante a gente saber escolher os alimentos, porque há pouco tempo atrás chegou a uma conclusão que a pessoa, às vezes, que tem pouca condição financeira, às vezes se alimentava melhor do que uma pessoa que tinha boas condições financeiras. Por quê? Porque ele fazia certo, ele comia feijão com arroz, que é uma alimentação bem completa. Falta somente a proteína. Mas feijão com arroz é importante. E, às vezes, o cara bem dotado, que tem dinheiro para comprar um carro do ano, etc., ele, às vezes, se alimenta com um bocado de coisa que não serve para nada lá dentro. Só serve para aumentar realmente a condição dele de ficar com doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, etc. Então, saber nutrir-se é uma dádiva, sabe? Que vale a pena a gente ficar insistindo aqui, porque às vezes a pessoa tem até a comida em casa e acha melhor comer fora. Apesar de ter aquelas pessoas que realmente saem na segunda de manhã e voltam na sexta à noite para casa, tendo que comer do lado de fora. Mas mesmo assim, escolha o alimento. Quantas vezes eu chego em restaurantes e vejo a pessoa lá com o prato, não interessa se está certo ou errado, mas em todo restaurante tem um saleiro ali perto. E a comida já vem com o sal normal. Mas eu vejo muitas pessoas pegar o saleiro e inverter lá na comida e botar uma quantidade exagerada de sal. Quer dizer, ele está fazendo tudo, além de estar comendo errado, ainda faz mais errado ainda colocando uma coisa que não é normal. Então, na alimentação, que nós estamos falando aqui nesse bloco, é muito importante você saber escolher o alimento. Alimentar-se bem não é você ter um prato cheio de comida, não. Às vezes é você ter a escolha da comida que você vai comer. Como sabemos, as pessoas, quando você vai para um restaurante, o que é que lhe chama atenção? É o tamanho do prato. Então, todo restaurante bota um prato imenso para você botar a comida e achar que não botou nada. Você viu como eu botei pouquinho? Você botou mais, muito que você precisa. Mas você vê tão pouquinho, porque o prato é grande, e você finda colocando muito alimento que você vai comer porque já botou no prato. Então, pessoas que às vezes querem perder peso, a minha dieta principal é ele comer num prato de doce. Porque ele às vezes enche o pratinho de doce e fica satisfeito. E às vezes ele pega um prato maior, bota a comida, no meio do prato ele já está satisfeito, mas ele continua comendo porque ele botou. E no restaurante é pior. Ele pagou, aí ele come de todo jeito. Então, é verdade, professor Foucault. A alimentação é um ato nobre e um ato de respeito.
Hoje mesmo eu vi uma pessoa almoçando com fone de ouvido. Eu pensei assim, será que ele está prestando atenção no que está comendo? Né? Então, a alimentação, você tem que prestar atenção. Puxa vida, Deus está lhe dando essa dádiva do alimento que vai trazer robustez para o seu corpo, né? A gente tem que olhar a comida com respeito muito grande. Além de respeito daquilo que vai trazer para o nosso corpo, é respeito com quem produziu aquela comida, né? Então, isso é muito importante. Isso faz com que a gente fique mais satisfeito, que a gente tenha uma nutrição melhor, porque é o respeito pela comida. E você sabe que nos grandes centros se marca almoços para resolver problemas. Então, se hoje vamos fazer uma reunião, vamos ao almoço e lá eles vão decidir grandes coisas e termina às vezes com grandes brigas, confusão. Quer dizer, isso que você falou, o alimento que você está vendo ali, você tem que olhar com os olhos, sentir o sabor dele, sentir o cheiro. Então, é um ato completo. E que hoje em dia, com a modernização dos tempos, quantas pessoas estão comendo com o celular lá no ouvido, resolvendo problemas? Então, isso faz parte da nutrição. É um erro. Estão resolvendo problemas, né? Estão criando problemas. Estão criando problemas. Então, essa parte que nós estamos falando aqui é porque isso é saúde. Quando você se alimenta bem, você adoece menos. E então, como nós estamos falando de um grande problema que foi a Covid, ainda está sendo, a gente está exacerbando a necessidade de você, independente de ter tido, ou se ainda vai ter, ou se você escapou da Covid, tem muita doença por aí. É preciso você se alimentar bem para você ter uma vida mais longa e produtiva. Não adianta você ter 100 anos e passar 10 anos sem poder andar, sem poder ver as coisas. Então, o mundo hoje ele é dinâmico, né? Muito dinâmico mesmo. Mas, Edivaldo, me diga alguma coisa mais sobre a nutrição para a gente encerrar esse bloco e entrar na medicação. Eu só tinha a dizer o seguinte, que além de tudo isso que a gente falou, o exercício físico é fundamental. Seja ele qual seja, ele é importante. Inclusive, vocês que assistem o nosso programa aqui na TV União, semana passada eu falei sobre imunidade. Uma série de coisas, como você melhorar a sua imunidade. E 2 programas anteriores eu falei sobre nutrição, num, e no outro eu falei sobre atividade física. Então foi nutrição, atividade física, e o programa da semana passada foi exatamente como melhorar a sua imunidade. E hoje nós estamos juntando tudo isso num programa aqui com o professor Edivaldo. Quando você falou para a gente fechar de falar sobre a alimentação, como a Covid é uma doença que atinge especialmente e principalmente o pulmão, é importante que a gente pense nos alimentos que vai fortalecer o nosso pulmão. Além de tirar aquilo, né? Evitar de fumar, conviver com fumantes, ou ficar distante do cigarro, né? Longe da poluição. É importante utilizar alimentos que fortaleçam o nosso sistema respiratório. É o caso dos vegetais, especialmente das frutas e legumes que são crus, né? Que eles têm uma propriedade de fortalecer muito. É o exemplo da cenoura, que tem muita vitamina A, que tem uma propriedade fantástica, né? A gente atribui muitas crianças que têm crise de asma a déficit de vitamina A, ou o não aproveitamento da vitamina A, o próprio ferro, o cobre, que tem uma função importante na respiração também. Então, são alimentos que nós precisamos privilegiar. O seu nutricionista, ele pode escolher um alimento interessante para fortalecer o seu pulmão. Nós também podemos, né? Mas vamos valorizar esse profissional, que é ele que nos ensina a comer corretamente. Então, é importante a gente utilizar nesse momento, né, alimentos que fortaleçam o nosso sistema respiratório. E a gente vai encontrar aí uma abundância muito grande de alimentos no dia a dia. Portanto, nós vamos encerrando esse segundo bloco e no terceiro e último vamos falar sobre os medicamentos que foram feitos e os que deixaram de ser feitos e falar um pouco sobre todos eles. Voltaremos dentro de 1 minuto.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início do tratamento, foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Então, estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje falando sobre benefícios e desvantagens que tivemos com a Covid-19. Coisas que nós aprendemos com ela e coisas que a gente notou depois que não estava muito correto quando fizemos. Então, doutor Edivaldo, com a palavra, vamos complementar aqui o que a gente começou há pouco. Então, professor Fulco, o medicamento entra exatamente quando o nosso organismo não deu conta de se resolver com alimentação, com os hábitos saudáveis e por aí vai, né? Claro que existem alguns problemas que não são nem decorrentes de um hábito saudável, né? A pessoa é saudável, mas pegou Covid, possivelmente precisa de algum medicamento. Mas o brasileiro, que já era um dos campeões, o Brasil é o 5º maior consumidor de medicamento do mundo, e de 2020 para cá, o consumo aumentou em torno de 30% de medicamentos, então a gente, né, brasileiro é um estrategista no consumo do medicamento, porque a nossa medicina ela é muito medicalizada e hospitalocêntrica, né, como se tudo se resolvesse dentro de hospitais e também com a caixa de remédio no bolso, mas a Covid-19 aumentou muito o consumo de medicamento. Infelizmente, professor Fulco, aumentou o consumo de medicamentos que não são medicamentos que têm uma comprovação científica. A exemplo da ivermectina, da cloroquina e por aí vai. Eu orientei um aluno num trabalho de conclusão de curso, lá no curso de farmácia, e durante o ano de 2020, o consumo de ivermectina em Natal foi 1.650% a mais do que no período pré-pandemia. Veja só que significativo que é, né? E por ser um medicamento sem comprovação científica para essa situação de Covid, se torna importante e grave, né? Por quê? Porque nós não tínhamos medicamento para Covid, a não ser medicamentos sintomáticos, né? O produto da febre, da tosse, né? E por aí vai. E a ivermectina, ela pode trazer um problema significativamente grave. E eu vou comentar aqui, o senhor tirar algumas conclusões disso, e também para os nossos espectadores que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque a ivermectina, ela promove, ela potencializa os canais de íons cloreto, né? E ela estimula muito a tonicidade do músculo. Então, o músculo se torna mais o tônus aumenta, e lá no verme, no qual a ivermectina é indicado para nematória, ascaris, né? Que é a lombriga, para o verme da elefantise, para piolho, para sarna, faz com que esses vermes eles parem de respirar, ou então eles fiquem imóveis, né? Eles morrem por imobilidade, porque altera, dá uma tonicidade na musculatura.
E no nosso organismo também pode acontecer coisa semelhante, né? Inclusive, pelo fato de estimular esses canais de cloreto, ao estimular isso, também potencializa a ação do GABA, do ácido gama-aminobutírico. O GABA, o senhor sabe muito bem que ele tem a função no nosso organismo de trazer calma, de acalmar, de diminuir a potência excitatória do sistema nervoso central, né? E se nós tivermos essa potencialização do GABA, a gente pode ser, professor Fulco, vamos prestar atenção, que o excesso da ivermectina poderá estar facilitando a desenvolver a perda de memória nas pessoas. Então, o fato de potencializar a ação do GABA, por ele penetrar mais na célula cerebral, pode ser que nós aumentemos o número de pessoas com Alzheimer, pessoas com perda de memória, pessoas até com associação de Alzheimer com Parkinson. Então, é importante que a gente se preocupe muito com isso. As pessoas que utilizaram ivermectina com muita insistência, que repetiram muito durante meses o uso da ivermectina, devem se preocupar com duas coisas, professor Fulco. O primeiro é com a memória. O primeiro é se está tendo alguma alteração de memória, alguma perda de sentido, porque pode facilitar isso, apesar de que a ivermectina tem dificuldade de penetrar dentro do espectro cerebral, mas pode acontecer. E a outra é a alteração das enzimas hepáticas, TGO e TGP. Essas duas transaminases aí, a pirúvica e a oxalacética, costumam estar alteradas nas pessoas que tomaram muitas doses de ivermectina. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa está intoxicada por uma outra coisa, que ela teve uma dengue hemorrágica, ou que ela teve uma malária, ou que ela teve uma hepatite, ou que ela está intoxicada com algum medicamento, e, na verdade, é a ivermectina, né? Outro ponto importante, professor Fulco, é que a ivermectina, ela reduz a taxa de testosterona. E o senhor pode verificar, fique curioso no seu consultório, e já há pesquisas que mostram isso, que a ivermectina, por reduzir a taxa de testosterona, ela está criando um grupo, especialmente no sexo masculino, de pessoas menos interessadas em sexo, né? Então, a procura, né? O desejo sexual está diminuído, né? Não é nem somente a pessoa que tem uma disfunção sexual simples. Não é a falta de ereção, por exemplo, né? É a falta do interesse pelo sexo devido à baixa taxa de testosterona. Claro, algumas pessoas têm a taxa de testosterona diminuída, sem que eles tenham tomado até ivermectina, né? Mas pessoas que tomaram muita ivermectina podem estar tendo esse processo. Então, os homens vão reclamar no seu consultório de que, doutor, eu tenho tido um pouco de interesse, menos interesse sexual, o que está acontecendo, eu queria me cuidar. Verifica se foi a ivermectina, né? Então, é possível que nós comecemos a observar essa redução da taxa de testosterona. Observe, então, professor Fulco, como que um problema puxa o outro, né? Um problema acaba trazendo o outro. A ivermectina trazendo problema de memória, trazendo essa disfunção em relação ao interesse sexual, então nós temos que ter essa preocupação, né? O outro ponto também foi que a vitamina C foi muito utilizada. Havia-se prescrição de mais de 1 grama, 1,5 gramas por dia de vitamina C. E não é só essa vitamina C do medicamento, não. É a vitamina C que também vinha das frutas, da alimentação que a pessoa ingeria. Às vezes a pessoa já ingere alta taxa de vitamina C na alimentação e entra agora a vitamina C como medicamento. Isso aí pode trazer sérios problemas, né? Por exemplo, 3 a 4 acerolas já tem a vitamina C que é suficiente por um dia. Só tem necessidade de observar, então, como que a quantidade é grande, né, que está sendo utilizada. A vitamina C em excesso pode aumentar aparecimento de cálculos renais, né, que é muito comum o excesso de vitamina C trazer. A vitamina C aumenta o índice de hemorragias, porque a vitamina C é um antiagregante plaquetário potente. Às vezes a pessoa já usa
uma aspirina como antiagregante plaquetário, porque ela já teve um infarto, porque o médico passa aspirina para ela, que é o AS, para ela não ter uma trombose, e aí a pessoa enche a cara de vitamina C. A chance de hemorragia é muito alta, né? Também a vitamina C em excesso, se eu tenho ideia, professor Foucault, em Cuba, faz tratamento, um tratamento que é feito para câncer, é com 4 ou 5 gramas de vitamina C por dia, para matar a célula cancerígena. Então, se a pessoa utiliza vitamina C demais, ela pode ter morte celular, que é a apoptose celular, porque a célula não dá conta de metabolizar tanta vitamina C. Outro caso também foi o excesso de zinco. O excesso de zinco, ele diminui a absorção de cobre. E diminuir a absorção de cobre dificulta, né, o funcionamento da respiração, que é lá no pulmão, né? Também o zinco em excesso altera problemas digestivos, traz gastrites. Aí a pessoa enche a cara de omeprazol porque está com gastrite. O omeprazol inibe a vitamina B12 e facilita a pessoa perder mais memória ainda, né? Então, nós temos casos como a ivermectina, excesso de vitamina C, excesso de zinco, que se fosse tomado zinco e vitamina C na dose correta, não mais que 250 miligramas de vitamina C por dia, né, que já está acima do normal, mas 200 miligramas já é uma dose ótima, não mais que 30, 35 miligramas de zinco por dia, que não precisa mais do que isso, né? Toda vez que nós utilizamos a mais, o organismo tem que trabalhar duro para botar para fora. Então, a gente tem que dar menos trabalho para o nosso corpo, né? E aí vem também o caso da cloroquina. A cloroquina, ela aumenta muito a chance de doenças cardiovasculares. E nós tivemos muitos casos desse, professor Foucault. As pessoas usaram cloroquina, elas não se curaram da Covid, mas elas morreram devido a infarto, a doenças cardiovasculares, a parada cardíaca. Por quê? Porque a cloroquina, ela paralisa o músculo cardíaco. Então, ela traz uma parada cardíaca, traz a insuficiência cardíaca. Veja, então, como que muitos produtos que a gente vai buscar a solução, na verdade, eles podem trazer uma complicação maior. A cloroquina e também a ivermectina, por falta de comprovação científica, acabou trazendo, né, muitos efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo nas pessoas. Muito bem. Vocês viram aí que a medicação é sumamente importante, mas depende da dose. Todo o remédio depende da dose para se tornar um veneno, mesmo as vitaminas. Não, porque aqui eu estou tomando vitamina. Vitamina também, em altas doses, ela é tóxica. A vitamina A, que é usada para a visão, todo mundo usa vitamina A e tal. A vitamina A, quando é tomada em excesso, que agora a vitamina A é passada por endocrinologista, ela é passada pelos dermatologistas, é passada pelos esteticistas. Vitamina A agora serve para tudo. Pois bem, quando ela passa da dose certa, o paciente começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir distúrbios visuais. E o pior, a gente faz um exame de fundo de olho e às vezes encontra um edema de papila, que significa um edema cerebral. Isso pela dose excessiva e por muito tempo da vitamina A. Então, por que nós estamos falando isso aqui? Estamos falando isso aqui para você ter cuidado. Porque às vezes o médico até passa uma vitamina e por um tempo certo. Mas você tomou, achou bom, você fica tomando e repetindo por sua própria vontade. E às vezes isso está errado. A indicação de remédio é muito complicado. Porque quando a gente encontra, por exemplo, agora tem os remédios chamados remédios da moda. Então, ultimamente, as simvastatinas, as estatinas, de uma maneira geral, todo mundo toma e às vezes o médico até insiste em você vai tomar isso pelo resto da vida, etc. Mas quando a gente vai olhar direitinho, por exemplo, eu gosto muito de olhar o que o medicamento faz e o que o medicamento complica. Então, as estatinas são espetaculares para baixar o colesterol. Ele corta o desenvolvimento dela. Mas, juntamente com o desgaste do colesterol, que é benéfico para o paciente, ele também deixa de fabricar no organismo a coenzima Q10, que é essencial para a saúde do corpo todo, inclusive do coração.
Então, são coisas que a gente fala aqui para que você possa pensar melhor, decidir melhor. E tem pessoas que saem do médico chateado, porque diz assim, eu fui o médico, ele não passou nada para mim. Entendeu? Quer dizer, às vezes o médico acha que não é necessária a medicação e o paciente se chateia. Então, a gente já falou muito aqui das coisas que a Covid nos trouxe de bom, que foram esses conhecimentos, e a gente poder trocar essas informações com vocês, que muita gente ainda está se automedicando e medicando aos vizinhos e os amigos errado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Não resta dúvida que as vitaminas elas são importantíssimas, mas é importante suplementar, utilizar a vitamina quando o seu prato não lhe dá essas vitaminas, né? Quando a sua alimentação não proporciona. No dia a dia, não tem necessidade, mas as vitaminas ficaram famosas, especialmente nas terapias anti-envelhecimento. Claro, as vitaminas têm a sua função. Às vezes a pessoa, uma criança come erradamente, né? Não se alimenta direito, vai para a escola, leva uma caixa de todinho, leva um pacote de biscoito. Isso não é comida, não, gente, né? Então, aí, é claro que ela vai precisar de suplementar para ela poder ter uma cognição boa, para ela poder ter uma mente funcionando bem. Mas isso por um período curto, depois precisa corrigir isso. Mesma coisa a gente. A gente está num período de convalescência, está numa situação especial, sim, podemos, né, suplementar vitaminas. Ela é muito bem-vinda. Porém, ela tem que ter o momento certo e a dose certa, porque senão ela pode promover um grande estrago, sem dúvida alguma. Pode ser. Edivaldo, a gente já está terminando o programa e eu queria que você dissesse também, repetisse o que eu achei muito legal, você de dizer que tem certas pessoas que perguntam alguma coisa, o que tem dentro dessa coisa, e você perguntou, e você já quis saber o que você tem dentro de uma salsicha. Então, eu queria que você historiasse isso para a gente encerrar o programa. Porque, professor Foucault, por exemplo, se você vai comprar um carro e o vendedor fala para você que esse carro ele é bom, mas ele não foi testado, ele não sabe como funciona o motor, não sabe do que ele é feito, você não compra o carro, né? E por que no supermercado você pega um pacote de um produto enlatado e você leva para casa sem saber, às vezes, como que ele foi feito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, por exemplo, você compra um suco de garrafa, você acha que aquele suco foi feito com a melhor fruta? Não, foi feito com a fruta de segunda qualidade, porque a fruta bonita está lá para você comprar como fruta, né? Você pega a fruta, olha, você vira de todos os lados e vê se ela está boa. Essa que é a fruta que você tem que levar para casa. Não é a fruta dentro de um pacote de polpa, não, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado da gente escolher a comida corretamente. Porque quanto mais transformado é o alimento, pior ele é e mais caro ele é. Quanto mais ele passou por um processo de transformação, pior ele é nutricionalmente e mais caro ele é também. Então, essa é uma preocupação da gente saber o que é que nós estamos colocando pela nossa boca adentro, né? Esse cuidado com a alimentação, né? Porque a tendência é de nos vender coisa ruim mesmo. Presta atenção, a gente não está... Toda hora a gente é passado uma rasteira na gente para consumir produto que não é realmente um produto adequado. Então, por isso que é importante escolher o lugar de comprar, escolher o produto correto de comprar, e quando tiver dúvida, perguntar. Pergunta para o senhor, pergunta para mim, pergunta para o nutricionista, pergunta para colegas que conhecem, né? Por quê? Ninguém precisa saber tudo, né? Mas a gente pode contribuir e ajudar as pessoas em termos de, especialmente no meu caso, de medicamento, né? Que a gente sempre está à disposição das pessoas para poder contribuir com a informação que julgar necessário. Muito bem. Então, hoje nós tivemos com o professor Edivaldo Micali, que nos ajudou muito a entender uma série de coisas. A gente misturou algumas coisas aqui para que vocês entendam que é preciso a gente ter saúde. E para a gente ter saúde, é preciso fazer atividade física, é preciso ter uma boa alimentação e saber, quer dizer, escolher também o alimento e ter cuidado para não usar qualquer medicamento, nem utilizar medicamento sem indicação médica. Portanto, nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Eu deixo a palavra final com o doutor Edivaldo.
Isso, Vuvuco. Ter saúde dá trabalho, tá? A gente não encontra pronto, não. Né? A gente não compra as dúzias, saúde, né? Por aí afora. Dá trabalho. Se você quiser respeitar o seu corpo e ter saúde, tem que cuidar bem dele. E para cuidar bem, né, dá trabalho. Seja com medicamentos, seja com alimentos, seja com atividade física, seja com o que for, dá trabalho. Né? E isso que é o grande lance, você se cuidar da melhor maneira possível. Deus teve um trabalho muito grande de nos fazer, professor Fulco. E depois que a gente se fez, agora ele joga o trabalho para a gente, para poder respeitar a obra divina. E dá trabalho. Muito obrigado. Ok, minha gente, muito obrigado e até o próximo programa. A única verdade concreta do homem é a morte, o sepultamento e daí a decomposição dessa matéria física. Mas será o homem apenas matéria? Então a gente deixa esse pensamento aí para vocês, que a vida é muito importante a gente vivê-la e vivê-la de maneira intensa. Muito obrigada e até o próximo programa. Um abraço.